Por que Deus levou Enoque e Elias ao céu sem eles morrerem? De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as duas únicas pessoas que Deus levou ao céu sem morrerem. Em Gênesis 5, versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11, nos diz: Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Enoque é descrito como um homem que andou com Deus por 300 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 23. Elias foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Há também profecia sobre o retorno de Elias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Por que Deus levou Enoque e Elias? A Bíblia não especificamente nos dá a resposta. Alguns especulam que foram levados em preparação para um papel no fim dos tempos, possivelmente como as duas testemunhas do Apocalipse, descrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 12. Isso é possível, mas não explicitamente ensinado na Bíblia. Pode ser que Deus desejou que Enoque e Elias não passassem pela morte devido à sua grande fidelidade em servir e obedecê-lo. Seja qual for o caso, Deus tem o seu propósito. E embora nem sempre compreendamos os seus planos e propósitos, sabemos que o seu caminho é perfeito. Salmos 18, versículo 30. Um dos mistérios da vida cristã é porque Deus não destruiu Satanás imediatamente após o seu pecado. Sabemos que Deus um dia derrotará-lo ao jogá-lo ao lago de fogo, onde será torturado dia e noite, para sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Mas, às vezes, nos perguntamos por que Deus ainda não o destruiu. Talvez nunca saberemos o raciocínio exato de Deus, mas sabemos algumas coisas sobre a sua natureza. Em primeiro lugar, sabemos que Deus é absolutamente soberano sobre toda a criação, e isto inclui Satanás. É certo que Satanás e seus demônios causam estragos no mundo, mas eles só são permitidos uma certa quantidade de liberdade. Também sabemos que Deus tem planejado tudo do início dos tempos até o fim. Nada pode frustrar os seus planos, e as coisas estão procedendo exatamente como programado. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, versículo 24. Em segundo lugar, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo que Deus tem planejado para Satanás será o melhor possível. A perfeita ira e justiça de Deus serão satisfeitas, e a sua justiça perfeita será glorificada. Aqueles que o amam e esperam que o seu plano seja cumprido serão felizes em fazer parte desse plano e vão louvar e glorificá-lo ao ver tudo acontecer. Terceiro, sabemos que ao questionar o plano de Deus e o seu tempo, é questionar o próprio Deus, seu julgamento, seu caráter e natureza. Não é sensato questionar o seu direito de fazer exatamente o que lhe agrada. O salmista nos diz: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Salmos 18, versículo 30. Qualquer plano que venha da mente do Todo-Poderoso é o melhor plano possível. É verdade que não podemos esperar entender essa mente perfeitamente como ele nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. No entanto, a nossa responsabilidade para com Deus é obedecer a Ele, confiar nele e submeter-nos à sua vontade, quer entendamos ou não. No que diz respeito ao tempo da morte de Satanás, com certeza é o melhor plano possível, porque é o plano de Deus. O conflito entre israelenses e palestinos retoma os tempos bíblicos
quando Abraão teve os filhos Isaque e Ismael, e Deus havia prometido a Terra Santa para a sua descendência. Porém, segundo a Bíblia, o herdeiro que geraria o povo escolhido de Deus era Isaque. Já seu irmão mais velho, Ismael, que havia nascido da escrava Agar, expulsa da tenda de Abraão, cresceu no deserto e também gerou uma nação numerosa, que vivia em caravanas. Esses povos se desenvolveram dando origem a Israel e a Palestina, que duelam pelo território desde então. Depois da diáspora judaica, o Império Otomano tomou essas terras e viveu nelas até 1917. Contudo, os descendentes judeus que estavam espalhados pelo mundo retornaram ao local em migração em massa. Foi nesse momento que os confrontos conhecidos hoje tiveram início. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez uma divisão do território para que não houvessem mais discordâncias, mas essa divisão não foi bem aceita por nenhum dos dois povos. As duas razões por trás dos conflitos. Existem duas razões principais dos embates entre Israel e Hamas. Prefiro dizer Hamas em vez de Palestina, porque é o grupo extremista que luta contra Israel. A primeira razão e principal é espiritual, e a segunda é política. A espiritual é desde o nascimento de Ismael e depois de Isaque, ambos filhos de Abraão. Sempre houve conflitos entre os irmãos. Os clãs criados por eles não tinham amizade entre si. Deus prometeu a Isaque, o legítimo herdeiro de Abraão, a terra de Canaã, que teve o nome mudado para Israel. A Ismael, Deus prometeu abençoar e prosperar, garantindo que dele nasceriam muitas nações. Perceba, porém, que a terra foi prometida a Isaque e seus descendentes, mas durante muitos anos, quem habitou nela foram os povos, que não eram dali, eram nômades, a exemplo dos filisteus, que habitavam a área onde hoje é a faixa de Gaza. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus, que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaque. O Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor, não Isaque, em contradição a Gênesis, no capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilização de hoje em dia. A segunda razão é política. Os muçulmanos de Gaza e dos territórios ocupados da Cisjordânia querem um Estado palestino independente, tendo Jerusalém como capital. Eles não reconhecem o Estado de Israel como legítimo e não aceitam que Jerusalém seja a capital do Estado judeu, sendo que já era a capital desde a época do rei Davi. Vamos resumir para você entender. Conforme vemos em Gênesis, Deus prometeu a Abraão um filho biológico. Pela avançada idade dele e de sua esposa, Sara, que ainda por cima era estéril, o homem já não tinha mais esperanças. A promessa lhe deu um novo fôlego, ainda que tenham se passado alguns anos, sem que o rebento chegasse. Mas sua esposa não teve a mesma paciência. Tentou dar, abre aspas, um jeitinho, fecha aspas, para que a promessa fosse logo cumprida. Convenceu o marido a coabitar com uma escrava fértil, Agar, que engravidou e deu à luz Ismael. Sara prometeu cuidar do menino, que nasceu como seu próprio filho. Dois povos se formaram a partir dos dois filhos de Abraão. Isaque deu origem aos judeus, enquanto de Ismael surgiram os árabes.
As discordâncias entre os dois povos pendura até os dias atuais e parece estar longe de um fim. Os conflitos pioram cada vez mais, cada lado requerendo para si a Terra Santa, reivindicando direitos históricos. Ainda mais agora que o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e determinou a mudança da embaixada americana para lá. Nem mesmo o estabelecimento do Estado de Israel após a Segunda Guerra acabou com os conflitos que, segundo a palavra, ainda tem muito pela frente e em pouco tempo culminarão no que está previsto em Apocalipse. A alma de Jesus foi ao inferno no período entre sua morte e ressurreição? Há bastante confusão em relação a esta pergunta. Este conceito vem principalmente do Credo dos Apóstolos, que afirma: ele desceu até o inferno. Há também algumas poucas escrituras que, dependendo de como são traduzidas, descrevem a ida de Jesus ao inferno. Estudando esta questão, é importante que primeiramente possamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito da esfera dos mortos. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever a esfera dos mortos é Sheol. Esta palavra simplesmente significa lugar dos mortos, ou o lugar das almas que partiram. A palavra grega do Novo Testamento, que é usada para inferno, é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. Outras escrituras no Novo Testamento indicam que Sheol ou Hades é um lugar temporário, onde as almas ficam enquanto aguardam a ressurreição e julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, dá a distinção clara entre os dois infernos. É o lugar final e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Então, não, Jesus não foi ao inferno, porque inferno é uma esfera futura que somente entrará em vigor após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Sheol ou Hades é uma esfera em duas divisões. Mateus 11, 23, 16, versículo 18, Lucas 10, versículo 15, 16, versículo 23, Atos 2, versículo 27 ao 31, o território dos salvos e dos perdidos. O território dos salvos é chamado paraíso e seio de Abraão. Os territórios dos salvos e dos perdidos são separados por um grande abismo. Lucas 16, versículo 26. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou consigo os ocupantes do paraíso. Efésios 4, versículo 8 ao 10. O lado perdido do Sheol ou Hades permaneceu intacto. Todos os mortos incrédulos para lá vão e esperam seu futuro julgamento final. Jesus foi ao Sheol ou Hades? Sim, de acordo com Efésios 4, versículo 8 ao 10 e 1 Pedro 3, versículo 18 ao 20. Parte dessa confusão surgiu de passagens como Salmo 16, versículo 10 ao 11. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida. Inferno não é a tradução correta deste versículo. Uma leitura correta seria a sepultura ou o Sheol. Na cruz, anos mais tarde, Jesus disse ao ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. O corpo de Jesus estava na tumba. Sua alma foi para o lado do paraíso, de Sheol ou Hades. Então ele removeu do paraíso todos os justos que já haviam morrido e os levou consigo para os céus. Infelizmente, em muitas traduções da Bíblia, os tradutores não são consistentes ou corretos quando traduzem as palavras hebraica e grega para Sheol, Hades e inferno. Alguns defendem o ponto de vista de que Jesus foi ao inferno ou ao lugar de sofrimento do Sheol ou Hades, a fim de receber ainda mais punição por nossos pecados. Essa ideia não tem nenhum respaldo bíblico. Foi a morte de Jesus na cruz e seu sofrimento em nosso lugar que, de forma suficiente, promover a nossa redenção. Foi seu sangue derramado que validou o perdão dos nossos pecados. 1 João 1, versículo 7 ao 9. Quando estava pendurado na cruz, ele tomou sobre si o fardo do pecado de toda a raça humana. Ele se fez pecador por nós, aquele que não conheceu o pecado. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O peso do pecado nos ajuda a compreender pelo que passou Cristo no jardim do Getsêmani.
em sua luta com o cálice do pecado que sobre ele seria derramado na cruz. Na cruz, Cristo com grande voz exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? E foi neste exato momento que foi separado do Pai por causa do pecado sobre ele derramado. Quando entregou o seu espírito, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O seu sofrimento em nosso lugar estava completo. Sua alma foi à parte do Hades, correspondente ao paraíso. Jesus não foi ao inferno. O sofrimento de Jesus terminou no momento em que morreu. O pagamento pelo pecado estava feito. Ele então aguardou a ressurreição do seu corpo e o retornou para sua glória durante a ascensão. Jesus foi ao inferno? A resposta é não. Jesus foi ao Sheol ou Hades? A resposta é sim. A capacidade de desenhar uma linha no tempo que volte ao passado, até a primeira igreja, através da sucessão apostólica, é um argumento usado por várias igrejas diferentes para afirmar que sua igreja é a única igreja verdadeira. A Igreja Católica Romana faz tal alegação. A Igreja Ortodoxa Grega faz esta alegação. Algumas denominações protestantes fazem esta alegação. Alguns dos cultos cristãos fazem esta alegação. Como saberemos que igreja é a correta? A resposta bíblica é: isto não importa. A primeira igreja, seu crescimento, doutrinas e práticas foram registradas para nós no Novo Testamento. Jesus, assim como seus apóstolos, previram que falsos mestres se levantariam. E sim, é visível em algumas epístolas do Novo Testamento que estes apóstolos tiveram que lutar contra falsos mestres ainda no passado. Ter um pedigree de sucessão apostólica ou ser capaz de encontrar as raízes de uma igreja no passado, na primeira igreja, não é algo que esteja dito em lugar algum das Escrituras como um teste para ser a verdadeira igreja. Mas as Escrituras registram repetidas comparações entre o que um falso mestre ensina e o que a primeira igreja ensinava. Se uma igreja é a igreja verdadeira ou não, é determinado se compararmos seus ensinamentos e práticas com os da igreja do Novo Testamento, como registrado nas Escrituras. Por exemplo, em Atos 20, versículo 17 ao 38, o apóstolo Paulo tem uma oportunidade de falar aos líderes da igreja na grande cidade de Éfeso uma última vez, face a face. Nesta passagem, ele os adverte que falsos mestres não somente surgiriam entre eles, mas também dentre eles. Paulo não expressa o ensino de que eles deveriam seguir a primeira igreja organizada como segurança para a verdade, mas ele os encomenda a segurança de Deus e a palavra de sua graça. Por esta razão, a verdade poderia ser determinada ao se depender de Deus e da palavra de sua graça, ou seja, as Escrituras. Veja em João capítulo 10, versículo 35. Esta confiança na palavra de Deus, ao invés de seguir certos fundadores individuais, é vista mais uma vez em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, onde Paulo afirma: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, porque isto, a base para se diferenciar a verdade da mentira, não é baseada em quem está ensinando, nós mesmos ou um anjo do céu, mas se é o mesmo evangelho que eles já receberam, e este evangelho está registrado nas Escrituras. Outro exemplo desta confiança na palavra de Deus é encontrado em 2 Pedro. Nesta epístola, o apóstolo Pedro está em luta contra falsos mestres. Fazendo isto, Pedro começa a mencionar que nós temos muito firme palavra para confiar mais do que até ouvir a voz de Deus dos céus, como aconteceu na transfiguração de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 ao 21. Esta muito firme palavra é a escrita palavra de Deus. Pedro diz a eles novamente para serem cuidadosos das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. 2 Pedro
capítulo 3, versículo 2. Tanto as palavras dos santos profetas quanto os mandamentos que Jesus deu aos apóstolos estão registrados nas Escrituras. Como determinamos se uma igreja está ensinando a correta doutrina ou não? O único padrão infalível que temos, segundo as Escrituras, é a Bíblia. Isaías 8, versículo 20, 2 Timóteo 3, versículo 15 ao 17, Mateus 5, versículo 8, João 10, versículo 35, Isaías 40, versículo 8, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Gálatas 1, versículo 6 ao 9. A tradição faz parte de qualquer igreja, mas esta tradição deve ser comparada com a palavra de Deus, sob pena de ir contra o que é verdadeiro. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 13. Mesmo sendo verdade que os cultos e às vezes as igrejas ortodoxas torçam a interpretação das Escrituras para apoiar suas práticas, as Escrituras, quando tomadas em contexto e estudadas com fé, são capazes de guiar-nos à verdade. A primeira igreja é a igreja que está registrada no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos e nas epístolas de Paulo. A igreja do Novo Testamento é a igreja original e a igreja verdadeira. Podemos saber disto porque ela está descrita em grandes detalhes nas Escrituras. A igreja, como registrada no Novo Testamento, é o padrão de Deus e base para a sua igreja. Sobre esta base, vamos agora examinar a alegação dos católicos romanos de que constituem a primeira igreja. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontraremos a única igreja verdadeira, fazendo qualquer das seguintes coisas: orando a Maria, orando aos santos, venerando Maria, submetendo-se ao Papa, tendo um sacerdócio selecionado, batizando um bebê, observando as ordenanças do batismo e a ceia do Senhor como sacramentos ou passando a autoridade apostólica a sucessores dos apóstolos. Todos estes são elementos centrais da fé católica romana. Se a maioria dos elementos centrais da Igreja Católica Romana não são praticados pela Igreja do Novo Testamento, a primeira e única igreja verdadeira, como então pode a Igreja Católica Romana ser a primeira igreja? Um estudo do Novo Testamento claramente revelará que a Igreja Católica Romana não é a mesma igreja descrita no Novo Testamento. O Novo Testamento registra a história da igreja desde aproximadamente 30 anos depois de Cristo a aproximadamente 90 anos depois de Cristo. No segundo, terceiro e quarto século, a história registra várias doutrinas e práticas católicas romanas entre os cristãos primitivos. Não é lógico que fosse mais provável que os cristãos primitivos entendessem o que os apóstolos queriam realmente dizer? Sim, é lógico. Mas há um problema. Os cristãos do segundo, terceiro e quarto séculos não eram realmente os primeiros. Repetimos, o Novo Testamento registra a doutrina e prática dos primeiros cristãos e o Novo Testamento não ensina o catolicismo romano. Qual é a explicação para que a igreja do segundo, terceiro e quarto século tivesse começado a mostrar sinais do catolicismo romano? A resposta é simples. A igreja do segundo, terceiro e quarto século em diante não possuía o Novo Testamento completo. As igrejas tinham partes do Novo Testamento, mas o Novo Testamento e a Bíblia completa não estava comumente disponível até depois da invenção da impressa, em 1440 anos depois de Cristo. A igreja primitiva fez o melhor que pôde em passar adiante os ensinamentos dos apóstolos através da tradição oral e através de uma disponibilidade extremamente limitada da palavra na forma escrita. Ao mesmo tempo, é fácil ver como as falsas doutrinas puderam se infiltrar em uma igreja que tinha acesso apenas aos livros de Gálatas, por exemplo. É muito interessante observar que a reforma protestante se seguiu logo depois da invenção da impressa e tradução da Bíblia nas linguagens comuns às pessoas. Uma vez que as pessoas começaram a estudar a Bíblia por si mesmas, tornou-se muito claro quão longe a Igreja Católica Romana tinha se afastado da igreja descrita no Novo Testamento. As Escrituras nunca mencionam que a igreja veio primeiro, como a base para determinar qual a verdadeira igreja.
O que elas ensinam é que se deve usar as Escrituras como o fator determinante para sabermos qual igreja está pregando a verdade e, desta forma, é fiel à primeira igreja. É especialmente importante comparar as Escrituras com os ensinamentos de uma igreja em termos dos assuntos centrais, como a total divindade e humanidade de Cristo, a expiação pelos pecados através do seu sangue no Calvário, a salvação do pecado pela graça por meio da fé e a infalibilidade das Escrituras. A primeira igreja e a igreja verdadeira estão registradas no Novo Testamento. Esta é a igreja que todas as outras igrejas devem seguir, tentar igualar ou superar e ter como modelo. A lei do Velho Testamento ordenou aos israelitas: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 28. Portanto, apesar de não estarem os crentes sob a lei do Velho Testamento nos dias de hoje, Romanos 10, versículo 4, Gálatas 3, versículo 23 ao 25, Efésios 2, versículo 15. O fato de ter havido uma ordem contra tatuagens deveria nos fazer pensar sobre a questão. O Novo Testamento não faz menção sobre os crentes fazerem ou não tatuagem. Em relação às tatuagens e piercings, um bom teste é determinar se podemos ou não, com honestidade e sã consciência, pedir a Deus que abençoe e use esta atividade particular para seus bons propósitos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A Bíblia não se coloca condenando tatuagens ou piercings, mas também não nos dá razão alguma para crermos que Deus nos deixará fazê-los. Outra questão a considerar é o recato. A Bíblia nos instrui ao recato no vestir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Um aspecto do vestir recatadamente é nos certificarmos de que cada parte que precisa ser coberta com roupas está adequadamente vestida. Entretanto, o significado essencial do recato é não chamar atenção para si mesmo. As pessoas que se vestem com recato o fazem de maneira tal que jamais chamam a atenção para si mesmas. Tatuagens e piercings com certeza são chamativos. Nesse sentido, as tatuagens e piercings não são recatados. Um princípio importante das Escrituras a respeito de casos sobre os quais a Bíblia não lida especificamente é que, se há dúvidas se isto agrada ou não a Deus, então é melhor não fazê-lo. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 4, versículo 23. Precisamos ter em mente que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos e pertencem a Deus, apesar de não se aplicar diretamente a tatuagens e piercings. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, nos dá um princípio. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta grande verdade deve sempre pesar no que fazemos e até onde podemos ir em relação a nossos corpos. Se nossos corpos pertencem a Deus, deveremos sempre nos certificar de que temos a sua clara permissão antes de neles deixarmos marcas como tatuagens e piercings. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes,
varões de renome na antiguidade. Esse assunto é complexo e com várias interpretações diferentes. Assista este vídeo com muita atenção e tire suas próprias conclusões. Há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Acredita-se que os filhos de Deus eram anjos caídos, ou seja, demônios, os quais se relacionaram com as filhas dos homens, ou habitaram os corpos de homens para então se relacionar com as filhas dos homens. Essa união deu origem a filhos. Filhos de Deus, citado no trecho bíblico, tem sido interpretada de diversas maneiras. Alguns antigos comentaristas judeus, os primeiros pais da igreja e muitos expositores modernos têm pensado que estes filhos foram anjos e os compararam com os filhos de Deus, de Jó no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 38. Outros dizem que os filhos de Deus não foram outros senão os descendentes de Sete e as filhas dos homens, os descendentes de Caim. O que dá peso à primeira teoria é o fato de que no Antigo Testamento a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. Um problema potencial com isso encontra-se em Mateus 22, o qual indica que os anjos não se casam. A Bíblia não nos dá nenhuma razão para acreditar que os anjos tenham um gênero ou sejam capazes de se reproduzir. O trecho que diz: "Estes foram valentes, varões de renome", na antiguidade, refere-se aos nefilins, que de acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes que fizeram atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Os nefilins não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Acredita-se que os gigantes foram uma das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Se os filhos de Deus citados no versículo são os descendentes de Sete, não há relatos na Bíblia de Deus ter proibido eles de se casarem com filhas dos homens ou descendentes de Caim. O julgamento vindouro de Gênesis está ligado ao que aconteceu em Gênesis capítulo 6, pois somente o casamento obsceno e perverso de anjos caídos com filhas dos homens aparenta justificar o julgamento tão severo. A Bíblia cita em Mateus, no capítulo 22, que os anjos dos céus nem casam, nem são dados em casamento, mas não diz que os anjos não são capazes de se casarem. O texto está se referindo aos anjos no céu e não aos anjos caídos. Algumas pessoas acreditam que os anjos caídos queriam poluir a linha sanguínea humana, tornando impossível que um Messias sem pecado nascesse. Novamente, essa não é uma resposta bíblica específica, mas é plausível e não contradiz nada do que a Bíblia ensina. Como você pode ver, é um assunto bem complexo e com muitas interpretações diferentes. E talvez você até possa dizer que existe muita contradição nesse assunto. Mas existe sim, pois é uma contradição interessante dizer que os anjos não têm gênero, depois dizer que os filhos de Deus eram anjos caídos que procriaram com as filhas dos homens. Não podemos esquecer que, em alguns relatos bíblicos, anjos tomaram forma humana, como a exemplo de Sodoma e Gomorra, que os homens daquelas cidades queriam ter relações sexuais com eles. É plausível que os anjos sejam capazes de assumir a forma humana, até mesmo ao ponto de mudar a sexualidade humana e possivelmente a reprodução. Várias sugestões têm existido enquanto a quem eram os filhos de Deus e por que os filhos que tiveram com as filhas dos homens cresceram
em uma raça de gigantes, mas como eu disse no início do vídeo, cada um tire suas próprias conclusões.